Boa tarde a todas e a todos. Prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Nós estamos aqui porque a gente quer melhorar a educação brasileira, não é isso? Esse é o objetivo principal de todos nós, de diversos lugares do país, diversas posições institucionais, talvez diversas visões de mundo. Nós estamos aqui porque queremos melhorar a educação do país. Hoje que é o dia em que sai o IDEB, acabou de sair o IDEB, está fresquinho aí na mídia, tudo. Mas eu gostaria de começar para dar a importância dessa discussão. Quando a gente olha o resultado do IDEB, a pergunta que a gente tem que fazer é por que chegamos àquele resultado? Medidores de desempenho são muito importantes. O IDEB mede uma parte do desempenho. Se vocês forem olhar, por exemplo, o exame do PISA, ele avalia, ele mensura desempenho de competências interpessoais, criatividade. Há outras formas de desempenho, mas o IDEB é importantíssimo. Só que, para chegar ao resultado do IDEB, é preciso saber qual é o processo que gera aquilo. O IDEB não é natural. Não há crianças melhores do que as outras que nascem em determinado lugar e ponto. O IDEB é uma construção. Quando a gente pensa em educação, em geral a literatura, a pesquisa científica mostra que a educação se realiza, ao fim e ao cabo, na escola. É a escola que é o ponto central da educação. Nunca devemos esquecer disso. E há vários fatores na escola que afetam o resultado da educação. Uma boa seleção de diretores qualificados, professores que tenham maior dedicação à escola. É raro, na maior parte dos países do PISA, que estão entre os primeiros 40 lugares, professores que deem aula em mais de uma escola. Professores bem formados. Há um conjunto de características. Mas há um grande pesquisador canadense, o Michael Fullan, que não só é um grande pesquisador acadêmico, mas ele é um consultor de várias reformas educacionais pelo mundo, que diz que há muitos fatores que afetam a educação, mas talvez a melhor forma de ver a educação é vê-la como um fenômeno sistêmico e colaborativo. Sistêmico porque ele depende de várias partes para se realizar. Não há uma bala de prata. É a articulação das coisas que geram os resultados. E colaborativo porque a educação é um conjunto de círculos que vão se juntando de colaboração. A colaboração dentro da escola, entre professores e diretores. A colaboração entre escolas é muito importante em todo o mundo esse fenômeno. No Brasil a gente olha pouco isso. A colaboração da escola com a comunidade. A colaboração da escola com os setores da sociedade, com a universidade, com o setor privado, com movimentos sociais. Mas, diz o Fullan, em grande medida, tanto o lado sistêmico da educação, sua integração entre as partes, quanto o lado colaborativo, tem como ponto focal o território. É o território que organiza a política educacional. As escolas estão num território. A gente tem vários estudos sociológicos, econométricos, mostrando que há efeitos do território na escola. O tamanho da escolaridade das famílias, o grau de violência, a renda das famílias. E, pelo lado contrário, a forma como a escola ou o sistema educacional se articula com o território faz muita diferença. Portanto, se nós viemos aqui para mudar a educação, e seguindo aqui o Michael Fullan, nós temos que buscar uma educação sistêmica e colaborativa para os próximos 10, 20 anos melhorarmos nosso IDEB e outras cositas más. E para fazer isso, nós temos que ter uma educação organizada, sistêmica e colaborativamente, pelo território. E o território no Brasil tem como principal ponto a nossa divisão federativa. Nós somos uma federação triádica, governo federal, governos estaduais e 5.569 municípios que em 3 de outubro vão fazer eleições. É isso que define, ao fim e ao cabo, ser um município. Se faz eleições. E, neste mundo, nós temos 68% dos municípios brasileiros até 20 mil habitantes. E talvez a coisa que mais marque o Brasil do ponto de vista dos municípios é que a maior parte deles tem baixas capacidades institucionais, fragilidades.
Só que não há a menor chance da gente melhorar a educação, mesmo sabendo dessas baixas capacidades institucionais, não há a menor chance da gente melhorar a educação, tudo bom, Luiz? Sem contar com o município. Uma menor chance. O Luiz aqui está aqui do meu lado para confirmar isso. Se ele não confirmar, eu vou falar para o pessoal da Undime. Porque ele é o provedor último, é o que está mais próximo da família, dos alunos, dos pais. É ali que se realiza a educação, inclusive com vários espaços para aprender. Aprender com a inovação e aprender até com o erro. Só que para que esses municípios, dadas suas características, essa característica de baixas capacidades institucionais, consigam dar um salto maior para que a educação organizada territorialmente seja mais sistêmica e colaborativa, nós teremos mais chance de ter evolução no nosso IDEB nos próximos 10 anos, se aumentarmos a cooperação intermunicipal na educação brasileira. Esse é o ponto central. Não é uma bala de prata, mas se a educação tem como eixo, eu vou seguir o Michael Fullan de novo, como eixo organizador o território, nós temos que começar pela ideia de que a educação vai ser, na maior parte dela, municipalizada, que ela, depois eu volto para a cooperação intermunicipal, que ela terá mais chance de dar certo se o governo estadual colaborar com os municípios. Nós começamos a avançar nisso, compromisso pela alfabetização, toda a discussão que já vem de regime de colaboração em alguns estados, talvez o caso mais conhecido, mas não é o único, é o caso do Ceará. Goiás agora no IDEB teve resultados muito importantes. Fátima, minha amiga, secretária, tem muito a ver com colaboração o resultado deles, que já fazem há algum tempo. Mas não só o Estado com o município, o governo federal tem um papel muito importante, seja do ponto de vista da normatização, seja do ponto de vista de criar ideias nacionais para onde queremos chegar como nação, seja do ponto de vista, digamos, do combate às desigualdades territoriais. O Brasil é um país muito desigual territorialmente, e vocês vão ver, eu vou comentar ao final, a cooperação intermunicipal está num país muito desigual territorialmente, isso é muito importante de pensar para a educação, seja para criar mecanismos de indução que favoreçam com que municípios e estados adotem melhores políticas públicas e colaborem entre si. Ao fim e ao cabo, já que o Maurício está aqui pelo MEC, o que pode organizar melhor o sistema, a educação, é ter um sistema nacional mais articulado, mais dialogado, capaz, ao mesmo tempo, de criar mecanismos de indução e articulação com mecanismos descentralizados de inovação. Só que, neste conjunto de jogo territorial para melhorar a educação brasileira, a cooperação intermunicipal tem um papel extremamente importante. Ela é muito importante porque, primeiro, os municípios precisam de algo parecido com eles para ter como espelho, e um espelho que possa ser um espelho de diálogo, aprendizado, disseminação. E os municípios têm como espelho, principalmente, os municípios que estão próximos deles. Não é o governo estadual, não é o governo federal. Segundo, os municípios são muito... A cooperação intermunicipal é muito importante porque os municípios vão ganhando escala de capacidades. Eu fiz um recente paper de uma revista internacional sobre a Covid e os consórcios de saúde. O que a gente viu lá econometricamente? Os municípios que estavam em consórcios de saúde tiveram melhores resultados na Covid do que municípios que não estavam em consórcios de saúde. Porque a cooperação intermunicipal aumenta a escala da capacidade. Os municípios, dadas as características dos municípios brasileiros, puxando os seus próprios cabelos sozinhos, não darão conta de boa parte dos problemas. E, por fim, aí fecho esse eixo para passar a palavra para os nossos colegas, a cooperação intermunicipal é realizar a ideia lá do Michael Fullan de que educação sempre ganha, sempre tem efeitos positivos de mais, médio e longo prazo quando se estrutura por um modelo de colaboração.
Quanto mais a gente criar mecanismos colaborativos na educação brasileira, mais chances há de, nos próximos 10 anos, melhorarmos o IDEB brasileiro e melhorarmos a educação de maneira geral. Então, nós vamos aqui, nessa discussão, discutir por que é preciso potencializar esse mecanismo. Vamos ouvir 4 pessoas que têm um papel muito importante nessa discussão. E tenho certeza que, ao final, vocês vão perceber, pela discussão deles, pela apresentação da experiência deles, que se nós não criarmos mais mecanismos de colaboração territorial e, particularmente, de colaboração entre os municípios, teremos dificuldades, muitas dificuldades de avançar na educação. E, mais do que isso, pela voz deles, nós vamos perceber que os mecanismos de colaboração que já existem já estão tendo resultados. Para começar, eu vou passar aqui para a Carla, que é líder de um ADE super interessante, e a Carla, na verdade, tem duplo chapéu aqui, né? Porque ela é líder lá do ADERA no Maranhão e é presidente da Undime Maranhão. Essa é uma história muito interessante, porque ela é, ao mesmo tempo, municipalista e intermunicipalista, que eu acho que é uma coisa que a gente deve casar como a saúde fez. Então, eu vou passar aí, queria um pouco que você contasse a história do ADERA, do arranjo lá, como é que está funcionando. Conta aí para a gente, Carla. Obrigado por vir até aqui. Conto sim. A responsabilidade é grande. E à medida que você estava trazendo isso, Abrúcio, na sua fala, eu estava identificando meus colegas que aqui estão hoje, né? E eu olho essa responsabilização quando eles se comprometem em ofertar uma educação pública num país, num estado tão desigual, né? Então, eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo o seguinte, que representar cada um dos meus colegas dirigentes aqui hoje e suas equipes é um peso muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma alegria. Uma alegria por quê? Porque está mostrando que nós estamos avançando e que esses caminhos, sim, é possível, mesmo em diferentes territórios. E você pediu que eu falasse um pouquinho a respeito do ADERA. Então, o ADERA é um arranjo que foi criado em 2019, envolvendo 8 municípios. 8 municípios que nós ficamos com uma distância de quase 600 quilômetros da capital, São Luís. Esses municípios também, eles já tinham vivenciado, em 2011, experiência de fazer parte de um ADE, que foi o ADE Estrada de Ferro Carajás. E, nesse período que esses municípios estavam juntos, eles começaram a entender um pouco o que é esse trabalho colaborativo. Por que colaborar? Qual a importância da colaboração? E, após um determinado período, por circunstâncias políticas, administrativas, locais, esses municípios não deram continuidade nessa trajetória do ADE Estrada de Ferro Carajás. Mas ficou coisas muito bacanas durante esse período que esses municípios vivenciaram essa oportunidade de pensar, de discutir, de colocar em prática o regime de colaboração intermunicipal. Ficou o legado do compartilhamento das experiências, de aprender com o outro, de saber que a realidade os desafios que um território enfrenta, que seus municípios enfrentam, não é realidades distantes dos demais. E ficou também uma coisa que a gente leva hoje muito a sério, que é a corresponsabilização por todos. Da gente entender que nós estamos ali atendendo um aluno maranhense. O aluno da rede municipal de Açailândia, da qual eu sou dirigente, ele é um aluno maranhense. O aluno que o Geraldo atende lá no município de São Francisco do Brejão é um aluno maranhense. E nós, enquanto dirigentes municipais de educação, a gente vem buscando quais são os mecanismos, o que nós podemos fazer dentro da esfera administrativa, pedagógica, financeira, para que esses alunos tenham as melhores oportunidades. Mas fazer isso sozinho é muito difícil. Às vezes, eu digo sempre isso, que o trabalho do secretário de Educação, às vezes, é um trabalho muito solitário, porque tem muitas decisões que você precisa tomar, às vezes, de forma muito sozinha.
entendeu? E quando você traz isso para municípios, quando você coloca para os colegas secretários, o que nós podemos aprender com experiências que já vêm acontecendo em municípios vizinhos, isso traz um gás, isso traz uma energia e traz uma coragem. Porque muitas das, como que eu posso dizer, muitas das decisões que nós precisamos tomar, muitas vezes são decisões técnicas, mas também que exigem um pouco de coragem, de ousadia, e isso não é fácil. Então, o Adera, ele se inspirou nesse momento que nós tivemos juntos no Estrada de Ferro Carajás. E a gente estava se sentindo um pouco sozinhos. A gente estava precisando se encontrar novamente, colocar na mesa todos esses problemas e se sentir apoiados. Sentir que ali nós temos uma escuta qualificada, uma escuta sem julgamento. Porque os municípios, eles são muito julgados. Quando os resultados são bons, é fácil. Mas quando os resultados de um Estado como o nosso, que ainda enfrenta muitos desafios de oferecer uma política educacional pública com equidade e qualidade, onde o endereço da criança não seja determinante para a educação que ali é ofertada a ele, isso, gente, é muito difícil. Então, foi a partir desse contexto que nós resolvemos, novamente, os 8 municípios, a Ceilândia. Ceilândia é um município de médio porte, conforme o último censo, a gente quase encolheu, mas não, ficamos 110 mil habitantes. Assim como o colega que trouxe aqui, que o ADR dele é de uma região bem atrativa, eu falo sempre que a Ceilândia tem o melhor açaí. Né? Então, assim, a Ceilândia é um município de médio porte. Além de Açailândia, nós temos o município de... nós temos a Ceilândia, Vila Nova dos Martírios, São Pedro da Água Branca, São Francisco do Brejão, Itinga do Maranhão, Buriticupu. E nós temos também, nesse formato, mais 3 municípios que agora estão chegando. São municípios de territórios um pouquinho mais distantes. Mas o trabalho do Adera vem inspirando esses municípios, vem servindo de inspiração, de bússola, para que esses municípios também pudessem entender o que é trabalhar de forma colaborativa, intermunicipal. E uma das coisas que vem nos deixando extremamente felizes, o Felipe, eu acredito que está chegando aí, e eu queria muito dizer isso a ele, mas eu vou ter a oportunidade de dizer pessoalmente. Os municípios do Adera, semana passada, nós comemoramos que, na 4ª edição da avaliação estadual, o CEAMA, todos os municípios que compõem o Adera, eles alcançaram as metas de aprendizagem para o 2º, 5º e 9º ano. Então, todos os municípios do Adera, eles cresceram. Todos os municípios do Adera, você percebe que a melhoria dos indicadores é algo que já vem acontecendo. Algo que não se via nos anos anteriores. O que nos levou a pensar nesse trabalho colaborativo? Nós elencamos alguns indicadores que o nosso território não poderia permanecer com esses indicadores. Uma alta distorção, idade série. Nós temos um índice alto de analfabetismo e nós temos também um baixo desempenho, uma baixa proficiência, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Então, foi isso que a gente determinou. Esse é o nosso plano de trabalho, esse é o nosso diagnóstico do território. São 8 municípios que nós temos a Ceilândia e Buriticupu, municípios de médio porte, mas os demais municípios são municípios pequenos, de médio porte, que têm até 18 mil habitantes. Enquanto a rede de Açailândia tem 72 escolas, a rede de São Pedro da Água Branca tem 10 unidades escolares. Mas isso não nos impede de pensar, de discutir, de planejar o nosso trabalho dentro do território. A Ceilândia, por ser uma rede maior,
por ter uma equipe técnica, concursada, qualificada, a qual eu integro essa equipe. Estou como secretária, mas eu sou técnica da Secretaria de Educação. Então, nós temos a gente traz uma experiência um pouco maior de Secretaria de Educação, e isso fortalece, isso traz para as demais equipes de municípios menores. Porque esses municípios menores, eles não têm equipes técnicas, eles têm pessoas que estão ali por um determinado período, acompanhando as ações educacionais por meio de portarias. E aí o Abrúcio traz uma questão. Esse ano, como que vocês vão resolver isso com relação às mudanças? É por isso que nós estamos juntos. Nós estamos juntos para potencializar as equipes das secretarias menores, onde todos nós temos oportunidade de aprender. E aqui eu trago 2 elementos muito importantes. A gente não compete. Um dos princípios que é fundamental nesse trabalho colaborativo é a cooperação, é a solidariedade, é saber que todos têm que avançar juntos, é saber que o que é bom para o município de Açailândia também tem que ser bom para os demais municípios. E a gente respeita muito as dificuldades, as adversidades que são presentes no nosso território. E é desse modo que a gente vem buscando a melhoria da qualidade educacional para aquele território a qual nós integramos. Hoje nós temos os conselhos municipais de educação. Os conselhos, eles estão mais próximos das secretarias de educação. Hoje eles percebem que as secretarias de educação são parceiras e nós estamos juntos para colaborar e implementar as políticas municipais para aquele território. Muito obrigada. Obrigado. Um pequeno comentário. A Carla falou uma coisa muito interessante. Na verdade, os municípios competem com eles mesmos. Quando acabou a premiação da medalha de ouro na Olimpíada da prova de solo, em que a Rebeca ganhou da Simone Biles, que não é uma atleta, é quase um ET, digamos assim, do ponto de vista da ginástica, perguntaram para a Rebeca o que era competir com a Simone Biles. Ela disse, não, uma competição com a Simone Biles na verdade, é um parâmetro para mim. A minha competição é comigo mesmo. Com ela eu tenho colaboração, torço para que ela tenha o melhor resultado possível. Competir é comigo mesmo. Eu quero olhar para ela para ter um parâmetro. O mesmo vale quando a gente pensa em colaboração intermunicipal. Olhar para os outros municípios é ter parâmetros de aprendizagem do que fazer, do que não fazer, como crescer. Mas a gente cresce consigo mesmo. E pode crescer mais junto do que separado, mais junto do que sozinho. Acho que essa é a ideia importante. Quando a gente coloca uma coisa como o IDEB, as pessoas ficam pensando lá no, Luiz, do ranking, nas coisas. Mas o IDEB é um mecanismo de aprendizagem, autoaprendizagem de aprendizagem coletiva. De autoaprendizagem para o sistema educacional de Açailândia e de aprendizagem coletiva para os municípios do ADERA. Se a gente pensar desse modo, nós vamos estar competindo por ter melhor educação de forma colaborativa. Eu acho que essa ideia que a Carla deixou é para vocês pensarem. Muito obrigado, Carla. O Felipe ainda não chegou, então eu vou fazer aqui uma mudança, se me permite, e eu vou passar a palavra ao Luiz Miguel, hoje presidente da Undime São Paulo, da região Sudeste, mas já foi presidente da Undime Nacional. O Luiz é um grande batalhador da educação municipal brasileira, um grande, há muitos e muitos anos. Acho que é daqueles municipalistas que daqui a 20, 30 anos vamos olhar, está comemorando hoje o aniversário de um ex-governador de São Paulo, pouca gente lembra, mas que foi o governador Franco Montoro, que foi um brilhante político, um sujeito que inventou coisas, consórcios na área hídrica, foi o Montoro que fez isso em Piracicaba. Então, o Luiz é um cara que é um exemplo nesse sentido, mas nossa provocação, no fundo, Luiz, é pensar como é que a Undime vê o regime de colaboração intermunicipal e como que é possível transformar em parceiros os municipalistas e os intermunicipalistas. É isso, obrigado, Luiz. Obrigado, Abrúcio. Quero cumprimentar a querida Carla, nossa presidente da Undime Maranhão, Maurício,
colega de tantos trabalhos, né, ultimamente, não, Maurício? E, na figura do Abrúcio, todas as pessoas que aqui compõem, os institutos, fundações que apoiam o movimento, quero destacar aqui também a presença do nosso vice-presidente da Undime São Paulo, Marcelo Batista, que também, né, é do ADE Noroeste Paulista, e mostrar, Brúcio, com isso, já começa a responder um pouco a sua provocação, que é essa simbiose, né, que é estar junto e fazer juntos. Este é o quarto evento que participo com vocês. Quando o Alessio me ligou, e aqui trago os cumprimentos do nosso presidente nacional, Alessio Costa Lima, quando o Alessio ligou e falou: Luiz, eu estou muito sentido, acabei de chegar de Brasília e eu não vou conseguir voltar, você consegue? Eu soltei rojão, falei: Alessio, você não conseguirá mesmo? Vou sim. Não dei nem tempo dele falar: não, eu acho que eu vou. Tá? Então é a quarta vez, já estive aqui em Brasília, já estive em Curitiba, já estive em Votuporanga, e fico muito à vontade de poder trabalhar. Um pouco travado aqui, porque o Abrúcio deu uma puxada, né, e uma lembrança de um governador paulista que foi divisor de águas, quando se fala em gestão pública, né, que realmente me deu uma travada. Abrúcio, primeiro a questão, a Undime, ela tem essa natureza de arranjo. Uma instituição que tem o desafio de representar 5.569, que o ano passado aumentou mais um município no Brasil, ela jamais ela vai conseguir ter uma relevância se ela não existir como um grande arranjo, como uma grande rede colaborativa, cooperativa, que precise, sobretudo, respeitar as questões regionais, e nessa regionalidade, Carla está aqui, que preside uma das nossas seccionais, e temos aqui, eu já encontrei outros colegas, né, de outras regiões. Se nós não tivermos esse trabalho, né, nessa relação horizontal de uma instituição que se fortalece à medida que ela chega no mais distante local, não faz sentido. Quando nós falamos, por exemplo, trazendo um pouquinho para a realidade paulista, quando nós falamos do estado de São Paulo, que aparentemente as distâncias se encurtam, quando nós pegamos um estado como o Pará, como o Amazonas, como o próprio Maranhão, né, com as questões também geográficas, mas nós temos o fosso da desigualdade nas unidades mais ricas, ele é assustador, ele promove divisões que são muito abruptas. Isso mostra que eu moro a 640 quilômetros de São Paulo. Votuporanga deve estar mais ou menos isso, uns 600 quilômetros de São Paulo, e toda aquela região no entorno, nós temos como capital mais próxima Campo Grande. Então, isso dá uma demanda de necessidade desse trabalho conjunto. Nós fizemos recentemente, semana passada, ou retrasada, se não me falha a memória, o Maurício está aqui numa reunião coordenada por ele, e teve uma fala da secretária de Educação, professora Kátia Schwenkart, que foi muito precisa, quando trouxe o desafio que nós temos nacionalmente, que nós precisamos começar a pensar em metas do Plano Nacional de Educação também regionalizadas, porque chega a ser injusto com quem muito faz e avança, e hoje nós tivemos prova nisso na apresentação, agora há pouco, dos dados do IDEB, né, os avanços, e às vezes eles desaparecem, todos os esforços que se realizam em algumas regiões, como isso que a Carla falou, os avanços que teve em alfabetização naquela região. Então, nós estamos fazendo algumas ilhas de excelência, e essas ilhas de excelência, ela tem que chegar no todo. Então, a Undime, ela tem essa natureza. Eu, uma vez, ainda brinquei com a Abrúcio, falei: Abrúcio, a Undime, ela tem essa potência porque ela vai descendo como um grande arranjo nacional de dirigentes que vão trocando experiências. Em São Paulo, nós somos 49 polos. A Undime Bahia acabou de organizar há 2 anos, 3 anos, o seu trabalho em territórios, que mudou o desenho e o trabalho da Bahia. O trabalho dos ADEs na Bahia também é muito forte, né? O ADE da Chapada, né? Que é muito forte. Então, esse trabalho fez com que chegasse mais adiante. E agora, acho que cada vez mais é isso. Eu estava subindo as escadas e pensando, a gente vai pensando nos próximos desafios, porque depois já de quase 12 anos como secretário, você começa a falar: tá bom, eu tenho que dar um outro passo, é hora de ir para outras coisas, né? E eu falei: puxa vida, em que pese o ADE Noroeste está ali tão perto, mas eu estou numa outra região que pega um bico e já vai descendo, que
traz outros desafios. Será, Luiz, que não é hora de você começar a se mobilizar com as pessoas daquela região e também pegar essa vivência, essa experiência, né, e essa atividade secretária avançar? Eu entendo que eu entendo que nós temos desafios que a gente precisa trazer para essa questão da regionalização. E aí eu já vou pegar uma carona e provocar também o Maurício, que eu acho que é muito importante, Maurício, a gente ouvir do Ministério da Educação qual é a disposição do Ministério de trazer esses desafios regionalizados. Eu entendo isso como uma potência muito grande. E quando nós falamos de regime de colaboração União, Estado e Município, e a Undime representa os municípios, o Conced representa os estados e o MEC representa a União, nós temos uma potência de ação conjunta que precisa ser utilizada. E outra questão muito importante dos ADEs, e nesse momento agora, ele vai ser muito significativo no ano eleitoral, que é a blindagem dos programas com relação às políticas de governo e fortalecimento das políticas de Estado, nesse momento de transição governamental. Em momentos que, muitas vezes, nós ainda sofremos muito na ponta com colegas dirigentes que sofrem, coitados, a gente tenta acudir à medida do possível, porque foram indicados, sabe-se lá Deus, por que razão, menos por um conhecimento, uma habilidade técnica, muitos com muita vontade de acertar, mas com muita dificuldade, secretários que muitas vezes sequer têm o poder de gerir o seu orçamento, numa situação até criminosa, de ter o seu orçamento da secretaria sendo gerido por outras áreas da prefeitura. E o arranjo, ele tem uma outra potência importante de dialogar com os prefeitos, e isso é muito importante. Tá? É uma ação que tem sido feita com bastante eficiência. Então, esse fortalecimento das políticas de Estado, eu entendo que é um papel que a gente precisa potencializar, vocês já fazem, é importante potencializar. Nós temos, e de que forma que a Undime pode contribuir cada vez mais? Nós temos uma ferramenta, o Convívio Educação é uma plataforma da Undime, uma plataforma imensa de gestão, tem várias áreas, você faz desde gestão de frota, controle de alimentação, até o processo de informação, de troca de informação, de videoconferências, de repositório de legislação. Os dirigentes conhecem, quem aqui for prefeito, quem for, né, pergunta para o seu dirigente, ele conhece a plataforma. Ele é um instrumento que ele potencializa, ele coloca em rede todo o Brasil. Ela é uma ferramenta muito importante e ela pode ser utilizada como uma estratégia regional para discutir assuntos, para mobilizar temáticas, para construir roteiros de aprofundamentos de estudos. Tá? Eu quero saber sobre VAR. Lá tem vasto material explicando o que é o VAR, como se desdobra o Fundeb e assim por diante. Outra questão que a Undime tem todos os instrumentos em todos os estados, onde não tiver, eu puxo a responsabilidade para a Undime Nacional, no sentido de fortalecimento dos polos regionais como instrumento de discussão conjunta. Olha, Luiz, mas espera aí, mas como fica? Não sobrepõe? Não sobrepõe. O ADE ele tem um caráter executivo muito forte. E a Undime ela tem um caráter de discussão das políticas educacionais e transformar esses elementos em uma política em âmbito estadual ou nacional, que é fundamental para consolidar aquele desafio. Então, não existe concorrência, competição. O meu município agora, eu estou participando do ADE, eu nem preciso participar das reuniões da Undime. Não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário, aí é que você participa para garantir que as pautas vão se complementar. Então, essa ação ela é muito importante e ela é complementar, porque a Undime tem assento lá junto com o Maurício, aqui no MEC, lá no Estado. Então, essas ações, elas avançam e elas vão. Eu lembro um dia, eu tenho medo de sentar do lado do Abruzzo, que cada vez que eu sento, ele me faz provocações, e aí ele tira o meu sono por muito tempo. Eu já vou concluindo agora, lembrar dessa que eu sempre lembro. Um dia ele virou e falou, pontou assim, foi num evento lá em São Paulo, ele apontou para mim e falou assim, lembrei de um padre muito antigo, que ele contava a história, que ele falava, se o burro soubesse a força que ele tem, era o carroceiro que estava puxando a carroça e ele estava sentado em cima, né? E ele vira para mim e fala assim,
a Undime tem que fazer, se ela cumprir o papel e a função que ela tem, ela faz transformações muito grandes, né? E dessa fala dele, dessa responsabilidade que ele colocou, ele não, né? Que a Undime se propôs a fazer e que ele cobrou, muita coisa já aconteceu, eu já disse para ele. E acho que o último filhote, eu vou colocar agora, está nascendo na Undime São Paulo, que é uma rede de formação Undime que vai integrar a Brúcio. Inicialmente, a semana que vem, a gente faz um trabalho interno, no mês de setembro, depois eu mando o convite para todos vocês, né? E a ideia é que a gente possa expandir, Carla, que os outros estados também possam avançar, mas que ela avança com o núcleo que está trabalhando agora, no compromisso criança alfabetizada, de articuladores, formadores. Na sequência, isso esteja com todos os polos, e por que não? E, obviamente, integrando nisso os ADS e as iniciativas dessa natureza. Tá? Então, vocês cuidado com a provocação desse moço, que ele é muito perigoso. Muito obrigado por incluir-nos nesse debate. Obrigado. Obrigado.